Hoje é noite da gente compartilhar um pouquinho das utilizações, falar um pouquinho de como cada um tem se beneficiado com o uso dos óleos essenciais. Então, quero que todo mundo participe aqui comigo, fale aqui comigo. Vamos bater um papo, né? E também vamos abrir para perguntas. Então, a gente vai intercalando. Conforme for tendo dúvidas, a gente vai tirando as dúvidas e conforme for as pessoas quiserem falar, darem o seu depoimento, a gente vai abrindo aqui, tá? É só abrir o microfone que a gente consegue te ouvir. Quem aí não tá com a câmera aberta também não tem problema, tá? Pode abrir o microfone e falar à vontade. Se não quiser também pode digitar que a gente lê também lá e compartilha aqui com todo mundo. Tá bom? Começou mais gente a abrir as câmeras. Então, eu vou começar dando meu depoimento hoje para vocês. Embora eu fale toda vez, eu falo, sempre faço questão de falar sobre, né, como eu conheci os óleos essenciais. Inicialmente, eu conheci o óleo essencial através da lavanda. Foi meu primeiro contato. E foi uma experiência, assim, muito incrível, muito, assim, surpreendente para mim, porque eu sou farmacêutica. Desde a minha adolescência, eu sofro com enxaqueca, então, por ser filha de dono de farmácia, então a gente se automedicava muito. Depois eu fiz a minha faculdade, e aí a gente se automedica mais ainda, porque a gente conhece, a gente acaba experimentando, né, cada novidade que é lançada aí no mercado. E eu já tomei todos os remédios imagináveis e os inimagináveis. Até Rivotril para tratar a minha enxaqueca, a minha dor de cabeça eu já tomei. Tarja preta, tarja vermelha, remédio para epilepsia, que também tratava enxaqueca, eram as promessas ditas pelos médicos. E, enfim, desde os meus 11 anos que eu tenho essas crises intensas de dor de cabeça. E aí, teve um belo dia, eu estava com uma dor de cabeça, já fazia uns 3 dias aqui na minha casa, e aí um amigo nosso falou sobre os óleos essenciais para o meu marido, né, para o Léo, para o Leonardo Nascimento, né, para quem e aí conhece pelo nome também, a gente trabalha junto com a do Terra. E aí ele trouxe para mim o óleo de lavanda. E eu estava numa crise tão forte que eu estava pronta para ir para o hospital, tomar uma injeção na veia, porque nada melhorava. Então, o desespero era muito grande. Quem tem enxaqueca, quem tem dores aí, sabe o que é isso. Você está 3 dias lutando com uma dor. E eu já estava totalmente intoxicada com medicamento. Tomava Dorflex, diclofenaco, tudo que vocês imaginarem, até um naratriptana também, que é usado muito para enxaqueca. Então, eu fiz uma mistura tão grande no meu organismo que eu já estava totalmente intoxicada. Estava com tremedeira, dava mal-estar, tontura. E aí ele chegou com óleo de lavanda e falou, Rose, um amigo me apresentou esse óleo, falou que é muito bom para várias coisas, para dormir, para dor de cabeça, para acalmar, é um óleo ansiolítico e tal, experimenta cheirar para ver. Eu falei, tô precisando acalmar, que talvez eu seja por algum estresse que eu tive e essa crise está muito intensa. Daí eu peguei o óleo de lavanda, pinguei uma gota na mão e fiz a inalação do meu jeito, né? Primeira experiência que eu tive, inalei. Eu fiz a inalação por 5, 6 vezes. Puxava profundamente, aquele cheiro de começo não me agradou, foi um cheiro, para mim, foi ruim, porque eu já estava numa crise muito forte de enxaqueca, e aí eu fiz aquela inalação por algumas vezes, gente, e foi questão de, assim, minutos. Cada minuto que passava, eu sentia que a minha cabeça pulsava menos, e ela foi diminuindo de uma maneira tão significativa, que a minha vontade, eu sempre falo isso, me dá vontade de bater a cabeça na parede, sabe? Para ver se realmente fez efeito. Sabe aquela dúvida que você fica? Mas será? Não é possível que esse negócio é tão mágico assim, que melhorou tão rápido? Em questão de 10 minutos, eu já não estava sentindo mais dor nenhuma. A cabeça foi parando de pulsar, eu senti... Sabe quando você sente que a sua cabeça está relaxando? Você está conseguindo controlar o seu emocional? Eu senti o meu pescoço relaxar, meus ombros, só com a inalação. E aí eu me apaixonei, eu falei, agora eu quero isso para mim, todo dia eu tenho que ter ele na minha cabeceira, porque eu tenho dor de cabeça todo dia, eu preciso cheirar isso todos os dias. E assim foi, eu comecei a utilizar, comecei a dormir melhor, apliquei na rotina da minha filha, que dormia comigo na cama, pensa, 2 anos, na época ela tinha 2 anos, ela dormia comigo na cama, e não aceitava ir para o quarto dela de forma alguma, então por 2 anos eu não dormi,
Eu dormia, acordava na mesma posição, e quem tem dor de cabeça, isso ainda é pior, você, né, que você fica ali na mesma posição a noite toda. E aí eu inseri na rotina com ela, consegui passar ela para o quartinho dela. Hoje ela já vai fazer 4 anos agora em abril, já tem a rotina do sono dela totalmente organizada. E tratei a bronquite que ela tinha, bronquite alérgica, que poderia virar uma asma desde 1 aninho. Ela tinha crises muito fortes com tosse, 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 tosse. Ela não podia pular, não podia correr, não podia brincar, que ela começava a tossir até vomitar. E isso foi, assim, durante um bom tempo. Eu levava ela na escolinha. Você pensa uma criança de 2 anos, ela tinha recém entrado na escola. A professora sempre mandava recadinho, manda mais roupa para Ana Júlia, manda mais roupa, porque ela vomitava todos os dias, praticamente. Não vomitava porque ela estava passando mal, era por causa das crises de tosse que dava nela. Então, aquilo ali, para ser uma asma, ia ser assim, ó, questão de tempo, se eu não tratasse. Fui em vários médicos, vários otorrinos, até me passaram para fazer cirurgia nela, de... Ai, fugiu o nome. Ai, fugiu o nome agora da que tem no nariz, da adenoide. Até cirurgia queriam que eu fizesse uma menina de 2 anos para adenoide. Sendo que não era nada de adenoide, né? Ela tinha uma bronquite alérgica que podia ser tratada de outras maneiras. Enfim, fiz tratamento com vários medicamentos e nesse meio tempo aconteceu de eu conhecer os óleos essenciais e aí eu inseri na rotina dela o Brief com frankincense. Eu fiz um rolãozinho para ela. Eu tenho vários vidrinhos assim em casa, então eu fiz para ela um rolão desse de Brief com frankincense. E aí em criança é muito prático usar assim, né? Que já está diluído. Eu coloquei umas gotinhas aqui. Eu não lembro agora quantas gotas na época, mas hoje em dia eu uso 10 gotas de frankincense e 10 gotas de Brief. Ela tem 3 anos, tá? É uma dose, para mim, super segura. Nunca deu reação alérgica nenhuma na pele dela, porque é diluído, né? Então eu uso óleo de coco para fazer diluição. Passei durante 5 meses, eu fiz isso todos os dias, de manhã e à noite, de manhã e à noite, todos os dias, durante 5 meses. Foi aí que eu comecei a perceber a melhora dela. Então, não foi da noite para o dia. Óleo essencial também não é mágica. Eu comecei a perceber gradativamente que a melhora dela estava sendo cada vez mais intensa. E aí, hoje ela não usa mais remédio nenhum e ela tinha que usar bombinha. Ela tinha que usar um sachê caríssimo. A caixa era uns 200 conto a caixinha com um sachêzinho que ela tinha que tomar todos os dias. Já também não usa mais desde então. Quando começou a fazer o efeito óleo essencial, eu tirei todos os medicamentos. E hoje ela já vai fazer 4 aninhos e não tem mais nada. Mais nada. Ela não sente mais nada, ela não tosse. Se ela tem alguma congestão nasal, eu vou lá, pego o óleo, passo nela e ela melhora rápido. Ou seja, aquela menina que tomava antibiótico 5, 6 vezes no ano, hoje já não toma mais nada. Aí você deve pensar assim, mas é porque ela já cresceu, a criança vai crescendo, vai amadurecendo o pulmão. Não, foram os óleos essenciais, porque eu tive diagnóstico médico que aquilo ali viria a ser uma asma, se eu não tratasse. Era um diagnóstico, ela fez vários exames no pulmãozinho, então eles viram. Ela chiava, ela tinha chiado no peito, ela era uma coisa muito grave. E conforme a criança vai tomando antibiótico, cada vez mais ela vai ficando mais com a imunidade lá embaixo. Então, mais chance de ficar doente. E na escolinha, pior ainda, né? Fica mais doente ainda. Então, foi isso. Daí eu comecei a utilizar e não parei mais. Hoje faz parte da minha rotina, da rotina da minha casa, da minha família. E fez tanto bem que hoje eu compartilho com todo mundo, com o vizinho, tô na fila do banco, eu compartilho, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e olha que a gente tem farmácia, né? Eu tô inserindo também na rotina dos meus pais, que se automedicavam tanto por ter o remédio tão de fácil acesso, né? Tô conseguindo também desmamar eles dos remédios, graças a Deus. E assim vai, e assim a gente compartilha com todo mundo, porque se isso fez tão bem para mim, né? Eu quero seguir compartilhando com as outras pessoas também. Então, esse é o meu depoimento. Temos vários, né, que a gente usa no dia a dia, tem vários, mas esses 2 são os mais significativos para mim, que hoje fizeram total sentido na minha vida, para eu poder estar aqui hoje compartilhando com vocês e aprendendo também, fazendo cursos e aprendendo cada vez mais a utilizar os óleos essenciais. Alguém aí quer compartilhar algum depoimento, alguma história? Pode ficar à vontade, vou abrir o microfone. Quer dizer, você mesmo pode abrir, pode apertar aí o microfoninho e a gente abre para você falar. Boa noite. Boa noite, Glauber.
Tudo bem? Vou ligar a câmera aqui. Tá meio É, estranho, não sei o que aconteceu com o computador. não tem problema Mas não, estamos te ouvindo. eu gostaria de compartilhar aqui a experiência que eu tive com os óleos essenciais, né? Foi com um resultado muito bom com os meus filhos. Eles tinham um problema de asma e nós não conseguimos criar um animal doméstico, né? Um cachorro, a gente não podia ter. Inclusive, um que eu adotei, né? Tá aqui em casa agora hoje, eu já ia arrumar outro dono para ele, porque o meu filho estava tendo constantemente crise porque ele era alérgico a pelo. E aí ele começou a utilizar o Brief, né? E nós compramos o difusor, então ele passou todas as noites dormir, né? Até hoje ele dorme inalando o Brief juntamente com a Guard, né? Que melhora ali a imunidade. E aí desde então ele não teve mais crise asmática, né? Então isso é muito gratificante para mim ter conhecido esses óleos porque eu fui asmático durante muito tempo na minha vida e eu sei pelo que eu passei quando era criança, né? Então, saber que meus filhos agora não precisam mais tomar inalação, não precisam mais tomar bombinha. Então, isso para mim foi muito satisfatório. E outra experiência muito boa que eu tive com a minha esposa, né? Ela usa, né? O lavanda até hoje, porque ela tinha um problema de sono, assim, ela tinha um toque de acordar durante a noite aí para ver se as portas estavam fechadas. E aí, a partir do momento que ela começou a utilizar o lavanda, ela parou de ter esse toque, está tendo uma noite de sono muito tranquila, melhorou a ansiedade dela também. Então, no início, realmente a gente acha que não vai não vai dar certo, né? A gente olha para um frasco com muita desconfiança, né? É até engraçado, o primeiro óleo que eu tive contato foi com Deep Blue, né? Chegou a minha caixinha, eu comprei um kit Living, né? Chegou a minha caixinha e eu fui direto no Deep Blue e fui inalar. E era o único óleo da caixinha que não era para inalar. E eu não sabia nada de óleos essenciais. Eu passei a tarde inteira com dor de cabeça. Eu falei, cara, isso aqui era para melhorar a minha situação, fez eu piorar. Mas aí depois eu peguei a caixa com calma, eu fui ler e vi que tem identificado lá o que pode ser ingerido, o que pode ser inalado, o que pode usar topicamente. Aí eu fui ver o Deep Blue só é para ser usado topicamente. Foi uma história engraçada, mas o brief ele fez muita diferença na vida dos meus filhos. Da sua esposa, Valeu. qual foi o óleo que ela utilizou? Foi o lavanda. Lavanda é. E eu também, né? Eu utilizo lavanda e eu comecei a fazer testes. Dia eu usava e dia eu não usava. Então, o dia que eu não usava, eu amanhecia muito cansado. E o dia que eu usava, eu amanheço com a minha bateria carregada. Parece que a minha noite de sono ela foi completamente diferente de um dia para o outro. Obrigada, Glauber. Muito bom ouvir, Valeu. muito bom saber disso. Boa noite. Oi, Maurício. Estão ouvindo bem? Vou pedir para você falar um pouquinho mais alto, que está bem baixinho. Ah, ok. Então, eu conheci, né, Abri os agora. óleos... Melhorou? Abri agora. Eu conheci os óleos essenciais há 1 ano e meio, praticamente. E, a exemplo de muitos, né, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar e nem usado óleos essenciais, né? E depois de 2 apresentações, eu resolvi usar os óleos, né? Me deu muita vontade de usar os óleos. Eu nasci com 6 meses, né, conta minha mãe, que saiu uma eczema, né, uma alergia praticamente no corpo inteiro. E, então, eu sofri muito com essa alergia, com essas coceiras, né, até os 10 anos de idade, 10, 12 anos. E, buscando recurso, foi melhorando, e praticamente curado. Mas, essa alergia, ela nunca curou totalmente, né? Então, eu trabalho como professor de educação física, principalmente quando eu suo, né? Com o suor, tem aquele sal ali, começa a coçar nas articulações,
no pé, né? Então tem pontos assim mais específicos, né? E dependendo da época do ano também, ou no inverno, assim, mais frio, ou no verão também, ele agrava um pouco mais, né? E também depois todo fim de semana, né, joga um futebolzinho, principalmente depois da atividade física, com o suor também, o corpo coçava bastante. Então, quando eu fui assistir, né, a apresentação, eu pensei assim, bom, esses óleos podem contribuir, né, para que eu possa eliminar esse problema. Então, esse foi uma das primeiras coisas que me passou na cabeça, né? E se isso vir a me ajudar, né? Uhum. Bom, naquele momento lá, meus produtos demoraram bastante, e na semana seguinte eu ganhei do Ibrahim um óleo de laranja-lima. Ele falou, use, Maurício, ou na água, ou você pinga, né, diretamente ali na língua, né, sublingual. Não sei se foi uma questão psicológica, mas usei uma semana, quase 2 semanas, né, e eu fui jogar o meu futebolzinho lá, meu esporte. Não sei se foi psicológico, mas quando eu paro de jogar, assim, dá aquela coceira, né, eu senti que não estava coçando. Foi, nossa, que um bom sinal, né? E aí, né, vieram os produtos, né, a gente começou a aprender, e eu comecei a fazer o protocolo também da questão da alergia, né? Limão siciliano, mais uma gota de lavanda, melaleuca, e um dos que eu mais uso é o peppermint, né? Então, comecei a usar também. Então, essa questão da alergia, né? Hoje eu trabalho, pratico esporte, não vou dizer que eliminou 100%, mas praticamente assim, 90%, 95%, né, daquele problema de coceira foi eliminado. E como disse a Rose também, né, é um processo gradativo, né, que vai sendo eliminado e vai contribuindo, né, nesse suporte da cura. Então, essa é um benefício que eu tive bastante com relação aos olhos, a questão alérgica, né, de coceira. Eu faço tratamento também, né, denominado como uma dermatite atópica, então estou muito satisfeito com essa questão. E a Você outra... usou topicamente e ingeriu também? Sim, então eu ingeri o limão, né, limão, mais o lavanda, o melaleuca, e isso bem cedo, né, em jejum. E durante o dia, né, eu tomo uma gotinha de peppermint e uma no período da tarde, além das inspirações também, né? Uhum. Da parte, vamos dizer assim, da aromaterapia, né? E com relação a essa questão da alergia, então minha pele também é uma pele muito seca desde criança, né? Sempre eu dependi de hidratantes, de cremes, de óleos, né? Também, com o tempo, foi melhorando bastante. Também faço um tratamento com relação a isso. E eu comecei a usar o óleo de coco com algumas gotinhas de mirra, intercalando com a copaíba e às vezes o cedro também. Mas o que eu mais uso é o óleo de coco e a mirra, né? Passo nos braços, passo nas pernas. Eu faço um tratamento, né, de manutenção a cada 4, 5 meses. Eu visito o meu médico e nas últimas vezes ele mesmo falou, nossa, o que você fez na sua pele? Porque tudo que eu tentei aí de recursos para você melhorou, mas não chegou da forma como estou vendo agora, né? Que está muito bom. Então, aí eu falei dos óleos essenciais para ele, falou, continue, porque realmente o teu resultado está muito bom, está excelente. Então, essa questão da alergia da pele e níveis de energia também, né? Eu sou professor, como eu falei, por ano dá mais ou menos de 250 a 300 alunos, 2 escolas, né? E nesse um ano e meio usando, principalmente um dos que eu mais uso é o peppermint, né? Eu percebi que os meus níveis de energia, também um sono melhor, não se compara com o período que eu não usava os óleos essenciais. Então, sou muito grato e agradeço aí o aprendizado que a gente tem toda semana. Bacana, Maurício. E é muito importante a gente salientar que os óleos que ele indicou para essa utilização de dermatite atópica são óleos que tratam o emocional, né, Maurício? Que muitas das vezes, se não a grande maioria dos problemas de pele hoje, são causados por emocional.
que às vezes a gente nem sabe, nem tem ideia, né? E por isso os óleos foram tão eficientes, né? O óleo de tangerina trata profundamente o emocional, equilíbrio emocional, e o peppermint também. Então, uniu duas coisas aí, tratou o seu problema de pele, o problema emocional que às vezes você nem sabia que tinha, o seu sono e o seu ânimo para trabalhar, para realizar suas atividades, né? Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto importante aí, Rose. Eu sou uma pessoa que estudo bastante essas questões aí, né? Até esses problemas fizeram que eu fosse buscar isso. Então, eu penso que os óleos, realmente, eles são um suporte. Porque, na verdade, nossos problemas mentais, psicossomáticos, né? A gente precisa pensar muito nisso, né? Que não é só a questão do físico, né? É a questão mental, a questão o que a gente traz lá da infância. Então, é uma união, né? E como diz você, os óleos contribuem também nessa questão emocional. E muitas das vezes os medicamentos só vão tratar o superficial, né? O que está ali aparentemente acontecendo. E os óleos essenciais não. Vão lá no profundo, né? Na causa do problema. Muito bacana. Obrigada, Maurício. Valeu, obrigado. Obrigada. Quem mais? Oi, Rose. Boa noite. Boa noite, Rose, posso falar? Tá, pode sim. Elizabeth, eu sou de Belo Horizonte, né? E estou aqui graças à minha amiga Patrícia, que a gente nunca se viu, né? Então tem aquele filme, nunca te vi, sempre te amei. Então foi uma história mais ou menos assim. A gente ficou amiga e ela me apresentou do Terra. Eu já tinha muitos anos, eu sou psicóloga e com mestre em filosofia, né? E trabalhei na área da psicanálise, da fenomenologia. Então, assim, eu já conhecia um pouco da aromaterapia, mas nesse processo desse ano de 2020, aí eu resolvi aprofundar. Eu tenho 3 anos que eu faço um tratamento de câncer no pulmão. Então, eu nunca gostei de muito remédio. Quando a gente entra nesse tratamento, a gente mergulha em um mar de remédios. Os efeitos colaterais são infinitos, são muitos, né? E eu comecei a falar com o meu médico, eu vou procurar os óleos essenciais para me dar uma ajuda. Porque não é possível, eu não quero tomar esse tanto de remédio. Remédio para dormir, remédio contra depressão, remédio disso. Eu falei, não, vou tirar tudo isso. Tirei tudo isso, na ousadia. E falei do ponto de vista da depressão, do ponto de vista da ansiedade, da falta de... a insônia, que é muito grande, né? Eu comecei a melhorar com os óleos. Mas, recentemente, eu tive uma experiência muito especial. Eu estava fazendo antes um tratamento de quimio oral, né? Eu tomava a quimioterapia com comprimidos. Foram 2 anos, começaram a dar, deu certo, mas depois não deu certo mais, os tumores cresceram. E então eu fui fazer um outro tipo de tratamento que eu tenho que fazer de 15 dias, uma aplicação de 48 horas de quimioterapia ininterruptas, né? Isso, na semana seguinte, eu estou um bagaço. E aí, recentemente, eu fui fazer a 7ª aplicação e eu estava com a imunidade muito baixa. Para você ter uma ideia, as minhas plaquetas estavam em torno de 80 mil, quando devia ter no mínimo 2 mil para 200, né, para eu poder fazer a aplicação. Então, eu não pude fazer a 7ª aplicação. Voltei para casa, o médico falou, você não pode encontrar com ninguém, né? Coronavírus é tudo. Você não pode ter alguém espirrar perto de você. Com a sua imunidade tão baixa, você não pode ver ninguém. Você não pode se arriscar. Aí eu comecei a procurar e aqui algumas coisas no grupão do Terra. Sempre eu fico acompanhando as perguntas, né? As respostas. E aí eu juntei com outras pesquisas que eu faço,
que eu fiz vários cursos com o André Terraz também, né? Aí eu fiz um blend com óleo de coco fracionado, com olíbano, copaíba, orégano, limão siciliano e melaleuca. Então, eu fiz a 3% e comecei a passar na nuca, né? Atrás, para estimular e para fortalecer. Olha, quando você está com a imunidade baixa, você praticamente não faz nada. Você tenta comer, né? Tenta se hidratar, faz repouso, o seu corpo não está pedindo repouso. E eu usei os óleos essenciais. Gente, com 2 semanas, o meu exame de sangue deu tudo lá em cima. Deu assim, no mínimo, assim, quer dizer, sabe aquela base menor? O que deu menos, deu na base menor. Então, todos os indicadores de imunidade baixa, eu falei com o médico, tudo bem, eu fiz isso e tal, mas eu usei meus olhinhos, que eu falo com ele, eu uso meus olhinhos. Ele ri um pouco e falou, olha, vai usando e se der certo, você continua, se der errado, você para, né? Aí, dias depois, eu comecei com uma inflamação assim no bico do seio. Eu falei, gente, aí eu fiquei com muito medo, né, de que tivesse aparecendo um tumor em outro lugar. Aí me veio à mente, eu vou passar copaíba. Então, eu comecei a passar copaíba, duas gotas de copaíba no bico do seio, né, e no seio todo. Depois eu passei um pouco, botei um óleo de amêndoa doce, pinguei 2 gotas e aumentei a área de passar os óleos. Olha, já na primeira coisa, o ardume era tanto que eu não conseguia dormir. Ele já melhorou. E aí eu fui passando de 2 a 3 vezes por dia. Com 3 a 4 dias cessou. Hoje eu não tenho nenhuma vestígio nem da inflamação, que estava vermelho, e nem da dor, né? Até contei para a Patrícia, ela falou, fala isso e tal, não sei o quê. A terceira experiência com os óleos essenciais, sem cansar vocês, eu tenho uma segunda netinha minha, ela nasceu com uma síndrome rara, chamada cri de chat, que é miado de gato. Vocês já ouviram falar nessa síndrome? Então, é uma síndrome que é uma criança em cada 50 mil nascidos vivos, né? Então, ela é rara, tem poucos no Brasil. E aí foi um choque para a gente, né? E aí como eu sou psicóloga e já trabalhei muito com a área de corporal, eu falei com a minha nora, nós vamos começar com a psicomotricidade com ela, vamos estimular, porque o cérebro, até 3 anos, ele tem uma abertura que ele é capaz de aumentar a funcionalidade de fora para dentro e de dentro para fora. Então, a gente tem que estimular. E a gente foi fazendo vários tratamentos. Mas o prognóstico é que ela não andasse, que ela não falasse e tal. Aí falei com a Patrícia também, a Patrícia me orientou a fazer um blend, né, até com os óleos, né, Patrícia? Você podia falar aí quais são os óleos, e ela me deu a formulação, e eu fiz para estimular a linguagem dela. Então, hoje ela já anda, que a gente fez um trabalho muito grande, ela tem surpreendido os médicos com o desenvolvimento dela, a atividade dela, a compreensão. Então, aquele negócio de ter retardo mental fica um pouco para trás, porque ela tem toda a compreensão, mas ela não tinha muita expressão da linguagem, que o médico falou que talvez ela não falasse. Então, com esse blend que a Patrícia me incentivou a fazer, me ajudou, me ensinou a fazer, da linguagem, ela já olha para mim e fala assim, vovó, ela já está falando. O desenvolvimento dela repete tudo que a gente fala.
E outro dia mesmo, até vou mandar para a Patrícia, ela falando assim, tentando abrir a casa, saiu determinada para abrir a porta da casa e falar, e a mãe dela, onde você vai? Ela falou assim, na casa da vó Bete. Então, ela já está falando frases, né? Então, assim, eu só posso dizer para vocês que não só sou entusiasmada, mas sou uma representação física, né? E espiritual, e afetiva, e mental, né? Da importância dessa alma das plantas que Deus nos dá de presente, né? Então, assim, eu estou muito envolvida com a questão da aromaterapia. E tem muitas histórias, mas espero não ter cansado vocês, mas é uma experiência que a gente está partilhando, né? E que todos nós aqui temos histórias. Isso é muito bom. Então, boa noite a todos. Obrigada, Elizabeth. Que testemunho maravilhoso. E você segue utilizando os óleos para o tratamento, né? Durante o tratamento, eu estou acompanhando, né? Quando é... Vocês estão me ouvindo? Travou tudo aqui agora. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu acho assim, o que eu quero é que os óleos me dêem uma sustentação. Por exemplo, eu perdi o olfato e perdi o paladar. E eu fui trabalhando com os óleos, e lá está escrito que eu só poderia voltar depois do tratamento, 3 meses depois, no mínimo, que as pessoas retomam isso aqui. E eu tenho um intervalo agora de um mês que eu não fiz o tratamento, eu recuperei o olfato e o paladar. Então, eu estou comendo melhor. Isso me dá mais força, isso me fortalece. Então, assim, eu estou nessa luta. E os olhos estão comigo. Aí. Uma força incrível nesses olhos, né? A energia vital da planta é uma força incrível para o nosso corpo, né? Não só aqui, né? Mas também no nosso corpo físico que precisa. Obrigada, Elizabeth, por compartilhar isso. Muito bom. Fico muito feliz em saber que você está tendo tanto sucesso aí com o uso dos óleos essenciais. E continue. Não desista. Vai dar tudo certo. Podemos falar, Quem mais? Pode, Simone, Ricardo, pode falar. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Estamos bem felizes em estar participando hoje, dessa noite de troca de conhecimentos, dos usos do que cada um vem utilizando os óleos essenciais. Então, o Ricardo e eu somos instrutores de yoga, sou educadora física, como o Maurício, e a gente vem utilizando bastante os óleos aqui no estúdio de yoga. A gente utiliza bastante o Elevation na parte da manhã, quando os alunos chegam com sono, chegam um pouco mais letárgico, né, no turno da manhã. A gente coloca no difusor o Elevation, o pessoal adora, é um sucesso aqui no estúdio o Elevation. Fala que traz muito foco, né? Traz ali a prática, a parte de interiorização que a prática exige ali, né, do yoga, ajuda bastante nessa parte também, né, de estarem focado com a prática, bem bacana. E no período da noite, para dar uma acalmada, a gente tem também a prática às 18 e às 19 horas, a gente tem utilizado o lavanda também no difusor, para o finalzinho da noite, quando o pessoal chega um pouco mais agitado, né, no decorrer do dia, dos seus afazeres, para que vão para casa, né, aquele sentimento. Lemongrass também. Lemongrass também a gente utiliza bastante. E a minha principal experiência com os óleos do Terra, que foi o que me consolidou a permanecer, e sou bem grata. O meu pai, ele era fumante, já ele tem 64 anos, e ele fumava praticamente há 40 anos.
ele já tinha feito tratamento com psicólogo, tinha feito tratamento com medicamento, com o BUP, e ele, né, já adquiriu um problema pulmonar devido ao uso da nicotina, e nós, enquanto filhas, a gente vinha procurando todas o que pudesse, né, para contribuir com ele. E através do óleo de pimenta preta, um vidrinho só, ele não é mais fumante, e a gente ficou bem feliz que foi bem um pouquinho antes ali da pandemia, né? No início da pandemia. Foi no início da pandemia, que aí eu comprei o óleo, dei de presente para ele. No primeiro momento, quando a gente fala, a pessoa fala, nossa, mas que caro, né, esse óleo. Mas assim, ele utilizou uma garrafinha só e foi formidável o resultado que a gente teve com ele. Então, a gente fica bem feliz, fica até emocionado, porque tantos foram os tratamentos que ele procurou. Ele veio de Santa Catarina, ele morava em Itapuá, e lá ele fez vários tratamentos e não tinha conseguido. E aí, um pouquinho antes da pandemia, acho que foi no mês de março, isso ele... Já estava sem fumar. 100% sem fumar, e daí eu, inclusive, comprei mais uma garrafinha e falei para ele, não, para manutenção, daí ele falou, não precisa, já parei, não sou mais fumante. Então, como que foi que ele utilizou? Compartilha com a gente. Ele utilizou sublingual. No começo, ele, né, por ser a pessoa idosa, ele tinha um pouquinho mais de dificuldade para colocar embaixo da língua, mas daí eu orientei ele que ele colocasse numa colherzinha de chá, e daí colocasse embaixo da língua as gotinhas. Puro, né? Puro, aham. E ele utilizou, algumas pessoas relatam, às vezes, que não gostam do sabor, ele não teve nenhuma dificuldade, foi bem tranquilo para ele, uma só, a segunda garrafinha até passei para outra pessoa, porque daí ele nem precisou utilizar, né? E agora até eu preparo as garrafinhas para ele, até umas 2 semanas levei uma com lavanda, ou deixo um óleo de pipermente, deixo outros óleos, para manutenção dele estar utilizando mesmo os óleos, falo para ele passar no peito, né? E através dessa experiência já indiquei para uma outra colega, para o pai dela, que daí o pai dela tem enfisema pulmonar, e ele está utilizando o Brief, diz que inclusive os netos também é um senhor de idade, os netos até brincam com ele, que é o narguile dele, o senhorzinho. Toda tarde ele utiliza no difusor, o Brief, e ela notou, assim, ele bem melhor, aquela carregada, aquela dificuldade que ele tinha, ela sentiu que vem, né, melhorando, que ele fica bem, né? Ele fica melhor, não fica tão angustiado. E a gente vai explicando que é um tratamento, como todos estão falando aí, né? Que alguns meses, né, mesmo, para a pessoa sentir a diferença. E sente já no início, né? Mas como você falou que é emocional, e é muito emocional mesmo, porque atinge nas células mesmo, né? E aí ali essa mudança é feita conforme a pessoa vai utilizando o óleo, a durabilidade, né, do uso do óleo, que vai fazendo com que essa também plasticidade mental, vamos dizer assim, né, ali vai trabalhando e ali vai ocorrendo a mudança que a pessoa necessita, né, naquele momento, né? E também, mais um relato, só mais um. Nós utilizávamos para o cigarro, vou responder já ali, Rose, posso responder ali já a pergunta do chat? Então, ele usou pimenta preta, black pepper, para largar a nicotina, o cigarro. E nós, serve não só para cigarro, para todos os vícios, né? Vícios, assim, ajuda bastante nessa questão do vício mesmo. Até indiquei até para um menino que roía unha, sabe? Eu indiquei o black pepper, né? Porque a mãe dele estava bem, já nervosa também, que ele já tinha feito tratamento com psicólogo, com medicamentos anti-ansiedade, e daí eu indiquei até para ela mas daí para ela utilizar diluído, né? Então, bem rapidinho, eu só vou contar da nossa experiência, que a gente iniciou com o lemon, né? Que a gente toma em jejum, uma gotinha, todas as manhãs, e indico, inclusive, para todos, porque realmente traz um bem-estar para o teu dia todo, né? E a gente foi aos poucos conhecendo, e agora a gente prepara as garrafinhas,
eu utilizo bastante para renite, também o rolãozinho. Eu coloco o brief e o óleo de coco fracionado, e durante o dia, né, por ser educadora física também, como o Maurício, eu trabalho em outras escolas. No passado eu estava indo para Irati, que eu estava cursando mestrado, passava nas têmporas, atrás da orelha, no punho, até mesmo aqui o brief, para questão para estudar, eu uso daí o rosemary, que é o alecrim, né, que ajuda na concentração, e o vetiver também, né, para quando eu vou estudar, longos períodos de estudo para concentração. E no início da pandemia, várias professoras, várias educadoras me procuraram, né, que como as crianças passaram a ficar em casa, notaram toda essa ansiedade, né, essa agitação das crianças, e a gente teve uma experiência bem legal, vários relatos positivos. A própria minha irmã, né, utilizou também com meu sobrinho, utilizando o lavanda, ou o lavanda fracionado no Rolon, ou mesmo diretamente o Calmer, teve algumas que adquiriram, e o Serenity também. Qual óleo? Bacana, Simone. Black Pepper, que ele usava sublingual, ali na pergunta de novo do chat ali. Tá bom? Então, assim, se a gente for contar, são vários. Eu sei que são muitos benefícios aí, muitas coisas para todo mundo compartilhar, né? Mas uma coisa muito interessante que você falou é utilizar no caso, usou o black pepper, né? Que é a pimenta preta, para diminuir essa questão do vício, essa vontade doida, né? De fumar, de beber, etc. Ele é usado para tudo quanto é tipo de vício. Algo que é muito legal associar também é o óleo cítrico com a lavanda. Porque a pessoa que fuma, que bebe por algum motivo, né? Por uma questão de ansiedade, que está saindo do controle dela. Então, é muito interessante associar sempre a esses tratamentos uma lavanda, associar uma bergamota, uma tangerina, um limão, que também, né? Limão, todos os óleos cítricos, ricos e limonenos, eles dão bem-estar. Então, é uma indicação muito boa para a gente associar aí aos tratamentos. Né? Vai estar fazendo dois benefícios aí. A pessoa vai estar dormindo melhor e vai estar com o humor melhor, né? Com o seu emocional controlado. E aí vai ficar mais fácil ainda ela controlar o vício, tá? Só essa dica também, porque a gente não resiste, a gente quer falar mais, né? Obrigada, Simone e Ricardo. Obrigada. Gratidão, queridos. Quem mais? Vamos falar? Vamos abrir mais o microfone aí para alguém falar. Posso falar, Rose? Tem Lourdes primeiro, posso ser eu? Vai lá, Patrícia. Tanto faz. Pode falar, Paty. Pode ser eu ou quer deixar Lourdes? Tanto faz. Pode falar, Patrícia. Então, vamos lá. Bom, minha jornada na Deuterra também começou aí há mais de um ano, né? 1 ano e meio, praticamente. Também foi com uma experiência comigo, eu caí na empresa onde eu trabalho, eu caí da cadeira, e eu estava sem movimentar o pescoço, né? Fiquei alguns dias assim, fiz raio-x, estava tomando anti-inflamatório, mas meu pescoço realmente eu não conseguia dizer não, né? E aí eu fui numa feira beneficente da APAE aqui da minha cidade, né? Todos os anos eu vou, mesmo com o pescoço duro eu fui, e lá tinha uma equipe de consultores da Deuterra fazendo quick message, apresentando os olhos. E aí eu expliquei, né, para a pessoa que eu estava com esse problema, aí ele me colocou lá na cadeira, colocou alguns óleos ali, né, para dor, para, enfim, relaxamento muscular, e eu saí literalmente virando o pescoço. Então, assim, eu já saí dali apaixonada pelos olhos, né, porque 3, 4 dias tomando anti-inflamatório, não estava resolvendo, e em 20 minutos de uma massagem, eu saí renovada, né, então a partir dali já vi que realmente os olhos eram maravilhosos e milagrosos, né? E aí depois eu acabei me cadastrando, né? Focando mais nos negócios aí com a Deuterra, então cadastrei várias pessoas, e hoje até a Flávia, né, é uma cadastrada minha, ela não está podendo participar, mas eu queria falar um pouquinho sobre o caso dela específico, porque realmente, para mim, é um dos casos assim mais positivos e lindos, assim, uma história linda de contar, porque ela tem um filho, né, o Bruno, ele tem 9 anos, e ele foi diagnosticado há uns 4 anos atrás com um TDAH, né?
Só que eles iniciaram a medicação com Ritalina, fluoxetina, mas ela sentia que tinha ainda algo a mais, né? Não era só TDAH. E aí foram investigar e tinha, né? Descobriram o autismo também junto. E aí, junto com o autismo, mais remédios com efeitos colaterais. Então, ela fala para mim que ele tinha muita tristeza, muita depressão, muita insegurança, muitos medos, né? E aí ela ouviu falar dos óleos essenciais, veio falar comigo e a gente conseguiu montar um protocolo para ela, né? Ela se cadastrou com lavanda, vetiver, olíbano, enfim, peppermint e alguns óleos assim iniciais, né? Citrus bliss, óleos cítricos. E em 20 dias, mais ou menos, ela passou com um homeopata também, e o homeopata foi super a favor da introdução dos óleos e entrou também com a homeopatia, né? Ela, depois desses 20 dias, quase na terceira semana, ela falou que deu uma virada na chave, né? O médico retirou a Ritalina, a fluoxetina, porque a homeopatia e os óleos estavam realmente fazendo efeito, né? Então, hoje ele está super bem, alegre, prestativo, focado, porque ele era muito desconcentrado, ele não fazia desenho, não pintava. Hoje ela me manda os desenhos dele, assim, sabe? É uma coisa inacreditável, que nem ela acredita que hoje ele está assim. E ela e o marido também, né? Estão sendo beneficiados com os óleos essenciais. Então, ela mesma fala que ela é uma outra mulher, menos estressada, menos infeliz, né? Então, ela fala que os óleos na vida dela e da família dela foi realmente, assim, coisa de Deus. Então, esse é o depoimento de hoje, assim, que eu vim falar por ela, né? Realmente, você vê um filho feliz, não dependente de remédios fortes, assim, é uma bênção, né? Bacana, Patrícia, muito legal. E a gente vê aí que a gente tem os óleos essenciais para tratar qualquer problema, né? O autismo é um mais específico, né? Que unindo aí dois tratamentos, a homeopatia, que também é algo totalmente natural, e os óleos essenciais favoreceram para que ele retirasse a medicação. Isso é bênção de Deus, isso é perfeito, né? Que intoxicar uma criança com medicamento forte, o efeito colateral é muito significativo para eles, né? E pode prejudicar muito no desenvolvimento também. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Na próxima, a gente espera a Flávia aqui para falar também, né? Mais um pouquinho. Lourdes, vou passar para você. Vamos lá. Oi. Bom, boa noite a todos. Tá. Eu, Boa noite. na verdade, assim, como eu conheci a Doterra? A Doterra entrou na situação de uma mãe desesperada, não saber mais o que fazer para um filho doente. O meu bebê, ele já nasceu, né? Já logo teve alergias a leite, a milho, a banana, a frutas, ovo, várias, assim, inúmeros alimentos que ele não podia nem sequer tocar, né? Então, a minha alimentação era restrita, toda da casa era bem restrita, mas isso não foi o suficiente, né? E continua, a gente não conseguiu resolver, a gente não conseguiu eliminar. Quando aí a gente tirou o leite e começou a introduzir algumas papinhas, alguma alimentação, também não teve resultado. E foi indo, e foi se agravando que as alergias dele acumulava líquido no pulmão, né? E dava pneumonia, bronquiolite. Aí a gente ia para o hospital de madrugada, aí chegamos a febre alta, né? A médica medicou ele com dipirona. Aí a gente descobriu que ele era alérgico à dipirona também. Aí tá, resolvemos esse caso. Aí a gente descobriu que ele era alérgico a ibuprofeno. Assim, ó, foi indo assim, ó, fomos trocando medicação e a gente ia descobrindo que a maioria das medicações ele era alérgico também. Ele já estava com 1 ano e 5 meses e ele já tinha passado por 6 pneumonias, 2 bronquiolites, o que mais grave, assim, né? O que mais fica registrado na minha mente. Aí eu vim para casa com ele um dia, fui de madrugada, voltei e era 1h30 da tarde para casa. Ele dormiu, medicado. Sentei no sofá e comecei a olhar
Sabe quando você olha a rede social assim, que não sabe o que fazer? Aí apareceu um post de uma pessoa, né? E comentando de óleos essenciais, que ela estava usando óleos essenciais para rinite. E ela marcou a Tati. Aí eu olhei e eu disse, nossa, mas seria uma opção, né? E entrei em contato com a Tati, né? Mas ao mesmo tempo já comecei a pesquisar o que era aquilo, como é que funcionava, o que fazia, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar. E conversando com a Tati, ela me passou várias coisas para mim ler, estudar, né? Aí eu tive que esperar rodar meu cartão, porque, gente, eu gastava em torno de 600, 700, é uma base, em medicamento por mês em farmácia, fora o que a gente ganhava do Sistema Único de Saúde, né? Isso era assim, ó, estourado, o cartão sempre estourado em farmácia, né? Aí rodou o meu cartão, eu comprei o kit família, né? E comecei a usar. Primeiro que eu usei nele foi o Brief, porque ele já usava a bombinha, porque ele estava com rinite crônica, sinusite crônica. Ele já estava com sinusite crônica, ele tinha rinite, né? Então ele já usava a bombinha. Ele tinha 1 ano e 5 meses, ele já usava a bombinha, direto, 2, 3, para dormir principalmente, né? Para dormir inalação e durante o dia a bombinha. Aí eu comecei a usar o Brief, e como as alergias davam muita infecção intestinal, eu comecei a usar os Zengest, né? Massagem no estômago, né? Dele. O OnGuard para imunidade. Aí, como as assaduras eram muito, né? Muito fortes, né? Dava muita ferida no bumbum dele, eu usava a melaleuca. Eu mandei manipular, né? Na farmácia, né? Com esse óleo de melaleuca, um creme e misturava. Eu mesmo fiz a mistura com melaleuca e usei nele. Foi isso que eu consegui sarar as assaduras dele, consegui sarar a infecção intestinal que ele tinha. A partir do dia que eu comecei a usar os óleos, eu, tipo assim, ó, joguei os remédios de lado, disse, não, agora eu vou tentar isso. Se isso não der jeito, eu não sei mais o que fazer. E deu. O Thomas nunca mais teve uma febre alta, porque as febres dele eram assim, ó. Às vezes ele estava na creche, eu estava do outro lado da cidade, e a professora me ligava, mãe, você está com medicamento ali? Thomas está em crise. Thomas está com febre 38, sabe? Era muito rápida a febre dele, subia muito rápido. Nunca mais ele tomou um paracetamol, ele nunca mais tomou medicamento algum. A partir desse dia, eu nunca mais dei medicamento nenhum pro Thomas, né? Então, assim, para mim, foi... Eu sempre digo pra Tati, vida após olhos e vida antes olhos, né? Mas, o Thomas, ele, com o passar da idade dele, ele tá desenvolvendo... o autismo tá se... Como é que eu vou dizer? Ele já tinha antes, mas a gente não percebia, porque de tantos problemas que ele tinha, a gente não chega a perceber, né? Ele tinha os estereotipos da mão, ele tinha o giro, quando ele começou a andar, ele tinha o giro, né? Que ele girava no eixo, ele andava na ponta do pé, todos esses estereotipos ele já tinha, né? Mas a gente não percebia, né? Então, depois que acalmou as alergias, todos, né, a alimentação dele voltou ao normal. Hoje ele não tem restrição nenhuma à alimentação. Ele come de tudo. Ele come a banana tanto que ele ama, né? Porque é o veneno da banana que dava alergia nele. E quando a gente conseguia a banana lá do interior que não tinha veneno, ele podia comer. Ele come ovo frito. O café da manhã dele, gente, é um ovo frito. Todo dia ele come o ovo frito dele, né? E ele era alérgico. Eu não podia comer, não podia encostar nele, né? Então, foi assim um marco bem grande. Mas daí começou a aparecer o autismo. Hoje, deixa eu encurtar a história. Hoje eu uso, o que eu uso? Aí conversando com a Tati, né? Estudando muito, porque daí a mãe vira uma estudante
de tudo, né? Para a gente aprender como cuidar dos filhos da gente, né? E o que eu uso nele hoje? Eu uso um blend da manhã, né? Que é um blend mais para atenção, né? Que eu mesma montei, eu até comprei o kit infantil, mas eu preferi eu mesmo montar o meu, né? Não que ele não seja bom, mas daí pelo menos eu faço, como eu faço em vidrinhos pequenos, de 5 ml, os rolãozinhos assim, mais de 5 ml, eu uso, cada 15 dias eu mudo, né? Eu aumento algumas gotas de um, algumas gotas de outro. Mas o que eu estou usando agora? Eu anotei, porque senão a minha cabeça não ajuda. O blend da manhã, eu uso o Balance, né? Porque o lavanda no começo, ele não gosta da lavanda, nunca gostou. Eu comecei a usar o lavanda nele, dá efeito rebote, ele fica irritado, né? Até a gente descobrir que era isso, né? Que daí eu usava o lavanda à noite no difusor e ele ficava irritado. Ele ficava mais ainda, ele não dormia. E aí até que eu descobri, eu comprei o Balance e consegui usar o Balance nele. Aí hoje eu uso o Balance de manhã, o Balance On Guard e o Líbano. O Líbano, assim, ó, é em todos os blends. Todos. Porque até fiz o teste. Eu fiz blends sem o Líbano. Mas o Líbano dá o equilíbrio para ele. O Líbano, ele deixa ele mais centrado, mais atento, né? Você conversa com ele, ele te responde, a reciprocidade dele é muito maior com o uso do Líbano, né? E à noite, nesse da manhã eu também tenho o DDR Prime junto. E à noite, eu usava Blend, você fez um blend com todos esses óleos. São 5 óleos. 5 óleos, é um blend com 5 óleos, né? Que eu uso de manhã nele, antes dele, agora ele tá indo pra creche de novo, né? Daí voltou, aí eu uso antes da gente sair, quando ele acorda, daí todo, né? Café da manhã, daí troca de roupa, eu uso óleo nele, né? E aí tem um que eu levei pra creche, pro soninho da tarde, né? Que daí é o bergamota e o balance. Eu fiz um som para ele relaxar lá, porque como é muita criança e ele não gosta muito de barulho, né? Isso incomoda ele. Então, daí elas passam o olhinho nele e ele dorme mais relaxado. São 40 minutos de sono, mas é um sono tranquilo, que daí pelo menos ele acorda e brinca. Porque quando ele não usa o óleo, ele fica irritado, ele acorda irritado. E esse soninho deixa ele mais relaxado, aí ele acorda bem, brinca com as crianças, divide brinquedos, né? Esse é todo um... Né? Que daí quando ele não usa, ele não... São os olhos são mágicos. E à noite, antes eu usava o bergamota à noite ou o lemongrass, né? Porque daí eu colocava no difusor. E agora, depois que lançou o Adaptive, eu troquei pelo Adaptive, né? Eu uso o Adaptive, o Líbano e o DDR Prime e o Balance. É o mix dele, que agora é os mix que eu estou usando agora nele, né? Mas é que eu vivo mudando, né? Então eu tive que anotar para mim não esquecer. E assim, ó, ele dorme antes ele dormia 10 horas, 11 horas, né? Tinha crises noturnas, né? Que é a síndrome do terror noturno que ele tinha. Hoje não. Ele dormiu, era 8:30 da noite, vai até amanhecer às 6 horas da manhã. É um sono tranquilo, ele não se bate mais na cama, ele não chora mais à noite, né? Então, eles dormem, a gente descansa, a gente dorme, a gente tem uma noite melhor, o nosso dia rende muito mais. Esse blend da noite você usa topicamente e difusor ou não? No difusor, eu uso mais cítricos, né? No difusor. Mas assim, ó, bem uma dose pequena, né? Porque eu já uso topicamente nele toda noite. Rigorosamente, eu uso nele toda noite, né? Mas daí no difusor eu uso mais os cítricos, né?
E quando ele está muito agitado, eu uso o Ylang Ylang. O Ylang Ylang ajuda muito ele, né? Como eu não posso usar o Serenity, o Lavanda, eu não posso usar nele, então eu vou trocando. Na verdade, eu fui testando, né? Qual cheiros que ele mais se adaptou, né? Porque ele é muito do cheiro, né? Se algum cheiro ele não gosta de algum cheiro, incomoda. Então, a gente foi descobrindo o que era bom para ele, o que não era bom para ele, né? E a mistura no difusor que faz muito bem para ele, que ele dorme muito bem, né? Um dos melhores que até agora é o Ylang Ylang com o bergamota. Eu coloco 3 gotinhas de cada, né? Às vezes eu coloco o vetiver junto, né? Que eu gosto do vetiver muito, né? Porque ele relaxa, o sono da gente é muito mais tranquilo, né? Aí eu vou intercalando. Eu não tenho toda noite eu uso esse. Não, eu uso 2, 3 dias esse, daí eu saio, eu vou mudar, agora eu vou mudar, agora eu vou usar outro. Né? E vou mudando, né? Vou vendo como ele se adapta, como vai o sono dele. Eu vou adaptando os olhos. E eu só tenho a agradecer, porque depois dos olhos eu disse, a vida aqui em casa... E essa mudança é legal porque vai gerando estímulos diferentes para o organismo, né? Vai. O organismo vai se modulando e são estímulos diferentes. O corpo precisa disso, né? Estímulos diferentes para ele ir se modelando. Estímulos diferentes. Por exemplo, come só banana, por exemplo. Você vai estar suprido de todas as vitaminas? Não vai. Ele precisa de outras vitaminas para se manter, né? Então, é assim acontece também com os óleos essenciais. Que bacana, Lourdes. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Foi incrível. E eu tenho certeza que isso daí tem assim, uma tendência muito grande a cada dia ficar melhor, né? A tratar melhor a saúde dele. E com certeza ele vai ser um adulto muito saudável, muito forte. Vai ter todo o seu emocional já sendo trabalhado, né, desde pequeno. E isso é sensacional. Obrigada, Rô. Obrigada. Mais alguma coisa? Não. Não, na verdade, assim, ó, outra coisa que eu cuido, não cuido presencialmente, mas eu digo eu cuido do meu pai, porque o meu pai, há 10 anos, ele tem Parkinson, né? Ele tem o parado e o Parkinson em movimento. Ele tem os dois. Então, desde que eu comecei a usar os olhos no Thomas, eu também mandei lá para a mãe, né? E no começo foi um trabalho para conseguir convencer ele a tomar os olhos. A gente usava só massagem, né, com o balance e o copaíba, por causa dos movimentos dele. Aí depois ele viu que estava ajudando, ele começou a tomar. Aí ele tomava o líbano, o copaíba, e eu introduzia o tangerina, porque ele tinha depressão, né? Hoje ele toma o DDR Prime, o tangerina e o melaleuca, porque ele é fumante, né? E ele desenvolveu uma tosse faz uns 2, 3 meses. Mas como ele não queria mais tomar os óleos, a gente fez no mel. Hoje ele toma, né, no mel todo dia, 3 vezes por dia. E, gente, faz 10 anos que ele tem Parkinson. Ele não conseguia mais encher um chimarrão, né? Porque lá a tradição é tomar chimarrão, né? Ele não conseguia mais servir o prato dele, tomar uma xícara de leite que ele tomava, ele toma leite puro, ele colocava só nem meia xícara de leite porque ele derramava por causa dos tremores, né? Hoje ele serve o próprio prato, ele serve o chimarrão para ele e para minha mãe, né? Que são eles dois sozinhos. Ele toma a xícara de leite dele. Então, é muito gratificante ver a saúde da tua família se restabelecer com uma coisa tão... para mim, foi uma coisa tão simples de fazer, sendo que, gente, eu ia cada semana, eu estava no hospital trocando medicamento, era um antibiótico mais forte, um remédio diferente, porque esse já não faz mais efeito, porque o corpo acostumou com esse remédio, vamos trocar, vamos pegar o mais forte, e um óleo tão simples, um vidrinho tão pequenininho, com tanta saúde dentro, né? É muito gratificante ver a tua mãe mandando mensagem dizendo:
O pai não está mais sentindo dor. O pai está dormindo a noite inteira. O pai está servindo o próprio prato dele, né? É muito... É a melhor coisa que tem. Desculpa. É difícil até de falar, né? Realmente, os olhos, eles podem fazer o que a gente nem imagina, né? Lourdes, eu não sei se caiu aí, mas olha que bacana que a gente vê a história da Lourdes, né? A aplicação dos olhos aí na melhora da qualidade de vida de um filho, de um pai, de um ente querido, né? A gente quer que todo mundo à nossa volta conheça os óleos essenciais para a gente conseguir ver todo mundo feliz, ver todo mundo cuidando do bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa saúde. Não é nada vale mais que isso, né? Por isso que eu tomava muita medicação forte também. Ah, não, acho que voltou. Vocês estão me ouvindo? Acho que caiu aqui, eu achei que fosse internet. Travou tudo aqui, gente. Não sei se vocês estão me vendo, me ouvindo. Acho que agora voltou. É. São fortes emoções que nem o Zoom tá aguentando. Nem o Zoom tá aguentando as emoções de hoje, as histórias. Gente, são 10h20 já. Vocês querem continuar mais uns 10 minutinhos? Tô por conta de vocês, se vocês quiserem. Se não, a gente volta, marca outro dia aqui para a gente compartilhar mais. Porque só esses minutinhos que a gente ficaram aqui, essa uma horinha que a gente tá aqui, ó, cara, eu tô saindo doida aqui para indicar mais óleo para as pessoas. Já tô querendo indicar para tia, para todo mundo que apareça na minha frente, eu quero indicar óleo. Podemos voltar para compartilhar também. Vocês quem sabe, gente, dê a opinião de vocês, eu estou aqui por vocês. Então, se vocês quiserem ficar mais 10 minutinhos, senão a gente marca outro dia, né? Isso é importante a gente ter esses momentos. Eu marco outro dia também para a gente continuar. O que vocês preferem? Cadê? Deixa eu falar rapidinho aqui, já aproveitar, vou falar bem resumido. Vamos ficar mais 10 minutinhos aí. Tá. Beleza? É legal de ver os relatos ali, até me chama bastante atenção com relação às crianças, né? Que o bacana é que, querendo ou não, evitando de usar medicamento, a gente está protegendo elas, né? Então, a médio e longo prazo, isso daí vai trazer muito benefício para a saúde. Eu nem vou entrar aqui, vou entrar só nesse quesito das crianças aqui. A Rose até sabe que minha irmã dá aula no Santo Ângelo, né? E aí, início de ano, ela troca de turma, né? Então, troca os alunos, alguns mantêm com ela, outros não. E por conta dessa pandemia, está sendo muito desgastante, questão de aula e tal, eles estão tentando fazer um pouco presencial, um pouco online, né? E as crianças também, por conta de estarem um período maior dentro de casa, às vezes acabam indo mais agitada ainda para a escola, né? Acaba que a professora acaba sofrendo com isso. E aí ela veio aqui, ela teve uns 2, 3 dias de aula aí que foi bem desgastante com ela. Ela tem dois, se eu não estou enganado, 2 aluninhos lá que tem esse traço de autismo, né? E ela já tinha tido uma experiência com lavanda na sala,
Daí eu falei, não, então pega e leva de volta a lavanda, né, para você experimentar lá com os alunos. Ela voltou a utilizar agora semana passada, ela utilizou só o lavanda no difusor, né? Ela não usa nada tópico ali, pelo menos na criança. E foi impressionante o resultado que ela teve, porque a utilização do lavanda ali no difusor, na sala que ela utiliza, acalma as crianças e melhora o rendimento do aprendizado deles. Então, ela consegue ficar mais tranquila e consegue aproveitar melhor a aula. E agora ela passou aqui, acho que ontem ou anteontem, ela levou o Balance para testar com esses aluninhos que têm esses traços de autismo, né? Aí comentei para ela passar na sola dos pés deles ali e tal, para ver como que vai ser junto com lavanda ali no difusor, né? Aí tem professora que está indo comprar já a lavanda dela lá por conta do resultado que dá, né? De conseguir ali durante o dia acalmar um pouquinho as crianças. Eu acredito, até falei para ela perguntar, que a utilização ali, como às vezes a criança fica até 2, 3 horas dentro da sala, as mães também vão sentir esse reflexo em casa, né? Porque a criança fica inalando ali. Então, até eu pedi para ela perguntar para as mães se as mães não estão sentindo as crianças irem mais tranquilas também para casa, né? Mas seria isso, para não se aprofundar muito. Que bacana. E as crianças estão sendo tratadas desde crianças, né? Desde a fase aí muito importante, que tem vários estudos científicos que falam sobre isso, falam o quanto é importante usar os óleos essenciais, principalmente a lavanda, que é um dos estudos científicos que tem, que as crianças são emocionalmente melhores quando são tratadas com lavanda. Elas são adultos menos ansiosos, menos depressivos, aquelas pessoas mais focadas que conseguem se resolver, se entender. E isso tem comprovação científica que conclui isso, né? Então, uma maneira muito bacana. Se as professoras se adaptarem a isso, nossa, vão ter muita facilidade aí de ensinar, né? Lógico que a lavanda também, ela não vai, ela atua na questão do sono, com todo um ambiente propício também, né? Não é que usar lavanda durante o dia vai trazer uma sonolência profunda que a criança vai dormir, de forma alguma, né? Ela, à noite, ela vai estimular ainda mais no momento que tem a produção da melatonina e aí automaticamente vai estimular o sono. Mas usada durante o dia também não tem problema. Para esses casos, né? No difusor não tem problema, pode usar. Para quem tem criança em casa também, se crianças estão correndo, fazendo muita bagunça, ou então o marido está ali um pouco irritado, bravo, coloca o difusor perto dele lá, ele nem vai saber que está sendo tratado, hein? Ele vai ficar calminho, calminho. Mais uma pessoa para a gente finalizar a noite aí com chave de ouro? Mais alguém? Cadê a Lilian? A Lilian tem bastante relato aí de criança também. Será que ela saiu? Não, ela estava aqui. Oi, oi. A Lilian, tá aí. Sueli, tá me ouvindo, Rose? Tá travando? Pode falar. Lilian, tá conseguindo falar? Tá travado aqui para mim. É a Sueli, tá me ouvindo? Eu vou digitar. Oi, tá me ouvindo? Agora voltou. Oi, Rose. Oi, Lilian. Agora voltou a funcionar. Então, eu tenho experiência tanto pessoal quanto profissional para compartilhar aí. Tenho muitas, vou selecionar umas duas, né? Pessoalmente, eu conheci os óleos por meio de uma colega que conheceu por meio do GC. Então, a minha enxaqueca curou com o Peppermint, né? E foi, não sei se deu uma semana de uso, nunca mais eu tive crises. E eu trabalho com bastante crianças autistas também, né? Então, eu uso difusor também na minha sala de atendimento e eu noto, assim, muita diferença quando eu coloco também o lavandinha,
né? Eu sempre comento com as mães antes, olha, eu tenho aqui no difusor um olhinho essencial, ele não tem problema, não vai causar nada de diferente na criança, mas ele pode ter tal, tal, tal benefício. E, assim, eu percebo muita diferença de rendimento na criança quando eu estou usando os olhos em relação a quando não está. Atenção, concentração, às vezes eu coloco também o alecrim ali, né? Então, é uma variedade de relatos das mães. Eu tenho um pacientinho que ele tem agora seus 4 anos e ele tem bruxismo, ele tinha o bruxismo muito, muito acentuado, sabe? Ele também é autista. E eu indiquei para a mãe, né, o olhinho de lavanda, e só com o olhinho de lavanda ele não tem mais bruxismo, né? Então, foram umas 2 semanas de uso, ela parou de usar, inclusive, um dos medicamentos que ela estava usando para reduzir a ansiedade e o bruxismo dele. Então, tem muitos relatos bacanas. Agora, recentemente, até eu pedi ali o teu auxílio num blend, né, para uma criança que tem diagnóstico de DH, né, e a mãe, assim, em 2 dias de uso, ela ficou fascinada com os resultados. Ela falou que ela começou a ver o filho dela de outro jeito, que antes ele não aparecia, e começou a perceber melhor características que antes nunca tinha visto, ele nunca tinha demonstrado. Então, bem bacana. Estou muito feliz. Ai, que bom, Lilian, que bacana. A gente pode perceber, assim, nos depoimentos. Obrigada, Lilian, por compartilhar com a gente. Imagina, que agradeço. A gente sabe o que a gente pode perceber aqui, que a maioria das pessoas estão falando algo relacionado à criança, né? Não todos, mas a grande maioria, a gente está falando muito de criança, né? Cada informação que a gente dá aqui sobre o uso com crianças, a gente pode se voltar para uso adulto também. Então, esses olhos que foram citados aqui, a gente pode aplicar em adultos, são que o adulto tem uma dificuldade de se concentrar, dificuldade de olhar para si. Então, tudo isso, todas essas aplicações, a gente pode usar também para o adulto, né? Não só para a criança que necessita daquilo especificamente, mas o adulto também pode utilizar, né? Pais e mães de autistas que também precisam ser cuidados, né? Para ter força, ter cada dia mais garra, mais vontade de ir à luta, né? Os profissionais, terapeutas, profissionais da área da saúde que estão aqui, também que estão à nossa volta, eles precisam ser tratados, né? Para conseguir tratar de alguém. Então, os pais, os profissionais, todos nós precisamos ser tratados. Então, da mesma forma que a gente usa com criança, bora usar também para os adultos, né? Para a gente ficar mais calmo, sereno e conseguir também passar essa serenidade. Eu fiz um treinamento sobre o uso dos olhos em crianças, né? E eu falei muito sobre isso. Quem a gente transmite para o nosso filho. Então, a gente precisa ser pacífico. Quem a gente transmite para a pessoa que está à nossa volta. Então, a gente precisa cuidar da gente se a gente quer que a nossa imagem reflita algo positivo, então nós precisamos voltar para si, o autoconhecimento, que é muito importante. O que eu preciso? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar na minha vida, na minha saúde física, mental, espiritual? Eu preciso melhorar para conseguir transmitir isso para outras pessoas, para as pessoas que estão dentro da minha casa convivendo comigo, para quem está no meu ambiente de trabalho, as pessoas no geral que estão à nossa volta. Então, é o momento também da gente refletir sobre isso, né? O autoconhecimento, identificar aí o que a gente mais necessita e colocar em prática o uso dos óleos essenciais. A gente tem uma farmácia. Eu tenho aqui a minha torre de óleo essencial. É a minha farmácia. Eu não uso mais nada além disso daqui. Isso aqui faz parte da minha vida, desde a hora que eu acordo e desde a hora que eu vou dormir. E até a hora que eu vou dormir, né? Até a hora que eu vou dormir, isso aqui está presente na minha vida. E a minha vida hoje é outra. E eu tenho certeza que a gente tem aí a possibilidade de melhorar a vida de muitas pessoas ainda. Gente, então vamos finalizar, vamos ficar por aqui. Muito obrigada. Nossa, eu estou muito feliz hoje por ter ouvido vocês, por ter escutado um pouquinho de cada um. Isso é muito importante, para mim principalmente, eu acho isso muito importante, porque isso me fez crescer, me fez valorizar o que a gente tem em mãos e valorizar as pessoas também.
e valorizar e pensar o tanto que eu tenho que cuidar das pessoas que estão à minha volta. Então, muito obrigada por cada um que compartilhou, que esteve aqui comigo, né? Nossa, muito obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, capacitando vocês a compartilhar os óleos essenciais, cumprindo a missão, o propósito que a do Terra tem nas nossas vidas, que é falar e levar saúde para as pessoas, compartilhar óleos essenciais. E aqui é muito mais do que ganhar dinheiro, isso aqui é propósito de vida, de um propósito pessoal, né? Onde você vai, com certeza, colher tudo que você plantar. E que Deus continue capacitando cada um de vocês, tá bom, gente? Vou ficando por aqui, uma boa noite, até semana que vem. Semana que vem já temos mais atividades aí para acontecer. Na quarta-feira continuamos também com treinamento. Espero que todos vocês estejam juntos, compartilhando. Manda o link também dos treinamentos para as pessoas conhecerem um pouco mais dos óleos e testemunhem, falem dos seus testemunhos para as pessoas. Tá bom? Boa noite a todos. Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Ah, peraí, deixa eu tirar uma foto. Peraí, não sai não. Peraí que eu esqueci de tirar foto. Ah, tem gente que tá com a câmera fechada. Eu tirei uma foto durante, mas eu quero tirar outra agora. Vocês que ficaram comigo até o fim. Aê! Obrigada, gente. Um beijo. Boa noite.